Olá pessoal, estamos de volta. Tem um vídeo que eu falei, estamos de volta novamente. Pois é, pessoal, vamos dar continuidade aos dois vídeos anteriores que falamos sobre a ressurreição de Jesus, envolvendo as mulheres no túmulo. Mentiras na ressurreição, parte 3. Estou fazendo esses vídeos sobre a ressurreição para mostrar que a vida de Jesus, tudo em torno da vida de Jesus, não passa de mentiras. É mentira. Não estou dizendo aqui que Jesus, como pessoa, não existiu. Tudo indica que não tem existido, certo? Mas eu não estou dizendo que ele não existiu. Mas aquilo que criaram a respeito desse personagem que supostamente tem existido é tudo mentira. Esse Jesus, se existiu, esse judeu dessa época remota, ele não foi visto como filho de Deus, ele não ressuscitou coisa nenhuma, ele não disse o que está posto nos evangelhos, isso é tudo mentira, certo? Eu estou provando isso. Por mais que venham cristãos falar um monte de bobagem e mostrar ou, ou mostrar uma crença, né? Eles costumam, quando eles vêm aqui no meu canal, tentar refutar, eles vão, nem assistem os vídeos, nem assistem o vídeo. Aí eles vão lá, copiam alguma informação lá de algum site de crente, pastor, qualquer coisa do tipo aquele Rodrigo Silva, ou aquele Leandro Quadros, ou outro pastor, né? Tem por aí. Tem muitos sites de crente, né? Nicodemos, esse negócio todo. Aí eles vão lá, copiam uma informação lá, ou tem sites também, né? Que tem chamado apologéticos, em defesa da fé, esse negócio todo, vão lá, copia, aí joga lá. Aí eu tenho percebido que tudo que eles falam lá eu já rebati nos vídeos. Vocês não leu, não assistem nem os vídeos. Eles olham lá o tema do vídeo, aí vai, copia e joga lá. Aí acha que está rebatendo meu vídeo. Não tem nada a ver. Essa semana mesmo teve um que eu postei a questão da, daquela história do censo de Davi. Aí tudo que ele postou, ele imaginou que eu estava dizendo que as duas passagens de Crônicas e Samuel se contradizem. Aí eles, não, isso não é. Aí ele postou lá dizendo que eu estava errado, que não havia contradição, não. Só que eu não disse que tinha contradição. Pelo contrário, disse que quem diz que tem contradição não interpretou essas passagens de forma correta. Porque não há contradição mesmo, não. Ou seja, os caras vêm aqui simplesmente para negar. Não querem aprender, não querem saber de verdade nenhuma. Eles querem negar para manter esse sistema de mentiras em, prevalecendo. Bom, e quando não, fala um monte de coisa que não tem nada a ver com o vídeo, é mais uma pregação. Mais uma pregação. Pregar a fé dele, que ele acha que é assim, que é assim, que é assado. Quando tenta refutar, os comentários não tem nada a ver, não apontam um versículo, não aponta nada. Eles acham, é o que ele está achando do texto. Não é por nada que umas pessoas como essa é que sustentam esses padres, esses pastores, né? Eles são pessoas que não têm autonomia, não pensam. Pessoas que não pensam. Vamos lá? Mentira na ressurreição, parte 3. Entretanto, percebemos que os guardas se dirigem aos sacerdotes numa madrugada de domingo. Veja que essa parte aqui está dando continuidade ao vídeo anterior da segunda parte, certo? E lá nós paramos na questão de que os fariseus pediram que os guardas mentissem para o governador, caso ele viesse saber dessa questão do corpo de Jesus, certo? Então, nesse
É nessa parte que eu estou dando continuidade nesse terceiro vídeo. Entretanto, percebemos que os guardas se dirigem aos sacerdotes numa madrugada de domingo. Entenderam? Por quê? Se Jesus morreu numa sexta e eles se preocuparam, os discípulos de Jesus, os judeus ali em geral, não podiam fazer nada no sábado, porque o sábado era um dia sagrado, então eles tiveram de enterrar Jesus numa sexta-feira, certo? Jesus morreu às 3 horas da tarde, né? Então eles enterraram imediatamente Jesus numa sexta-feira. Nicodemos correu, fez um monte de preparativos lá, jogou um monte de perfume no corpo de Jesus, comprou uns panos lá, certo? Aí depois eles inventam que as mulheres foram lá novamente lá atrás de botar mais perfume no corpo de Jesus, que não faz nenhum menor sentido. Primeiro que o povo estava podre. E segundo, que o relato diz que Nicodemos já havia colocado um monte de perfume, não sei quantos quilos de aromas. Então não havia necessidade nenhuma das mulheres. Ou seja, eles inventaram a ida das mulheres lá para fazer o perfume, para criar a ideia de que, para criar um enredo, né? Chegar lá, o corpo não estava e fazer toda essa mentirada toda de ir e volta, e de aparece anjo, e não aparece anjo, e vai contar os discípulos voltam, verifica, tudo, é tudo um enredo preparado, tudo mentira. Pois bem, é, se Jesus foi enterrado numa sexta, e o sacerdote supostamente sabia de que Jesus disse que ia ressuscitar, nós já provamos que os guardas, esses fariseus, saduceus, os sacerdotes não poderiam saber dessa informação, mas estamos supondo que eles soubessem agora, certo? Então, os guardas foram colocados numa sexta-feira, né? Assim que colocaram Jesus no túmulo, os guardas ficaram lá, certo? Então, os guardas ficando lá e as mulheres foram lá no túmulo pelo domingo pela manhã e em alguns dos relatos chegaram lá, o anjo estava sentado sobre a pedra e os guardas lá como que mortos, isso no domingo. Veja, isso já foi no domingo. Aí, a partir dessas informações que eu estou dando para vocês, venham comigo no texto. No madrugada domingo, para lhes passarem o que ele havia visto. Ou seja, os discípulos teriam que ter roubado o corpo ainda no sábado. Entenderam? Porque os fariseus disseram que, olha, se o Pilatos ficar sabendo, vocês de que estavam dormindo e que os discípulos vieram e roubaram à noite o corpo. Estavam dormindo, né? Que ninguém vai dormir pelo dia, vai dormir pela noite, né? Mas se Jesus foi enterrado na sexta, e os guardas ficaram lá na sexta, as mulheres apareceram lá no domingo de madrugada, então os guardas tinham que dizer que estavam dormindo em que dia? No domingo não podia ser. Foi num domingo exatamente, bem de madrugada, o povo que as mulheres apareceram. Então os guardas tinham que dizer que eles dormiram no sábado, certo? Do sábado para o domingo, para que tivesse sentido de dizer que eles estavam dormindo e roubaram o corpo. Entenderam? Então, os discípulos de Jesus teriam que ter roubado o corpo ainda no sábado. Mas qual é a implicância disso? A implicância disso é que os discípulos eram judeus. Os judeus eram proibidos pelas suas crenças de fazer qualquer coisa no sábado. Então, como é que esses discípulos iriam roubar um corpo no sábado? Está entendendo? É essa a implicância. Você vê que tudo tem mentira, não encaixa. Entendeu? Essa história dos evangelhos é pura mentira, pura ficção. Doa quem doer. É mentira. Vocês estão sendo enganados, cristãos. Vocês estão crendo num homem que nunca morreu. Se morreu, morreu normalmente. Morreu e não ressuscitou. Vocês estão crendo num mero homem, num Jesus humano, e não num Jesus imortal. Entenderam? Isso é tudo mentira.
Isso é a maior mentira que os fariseus teriam que inventar. Tá entendendo? Mandar os guardas inventarem que eles estavam dormindo no sábado. E que os discípulos roubaram no sábado esse corpo. Tá entendendo? Pois os discípulos de Jesus guardavam esse dia como sagrado. Era uma das coisas mais sagradas que os judeus viam. Era o sábado. Embora os relatos falem que Jesus aconselhava os discípulos a não observar o sábado, né? E Jesus é um violador da lei. Jesus nunca cumpriu a lei. Pelo menos os relatos mostram isso. Jesus não cumpriu a lei. Jesus era um violador da lei. Ele não cumpriu lei nenhuma. Ele era um pecador. Aí os cristãos ficam pegando fogo pelas unhas, né? Quando a gente fala isso, né? Que Jesus não cumpriu lei nenhuma, que Jesus era um pecador. Porque a lei era para ser cumprida por todos. Jesus, embora dissesse que ele era o Senhor do sábado, mentira. Não existe isso. Onde é que está que ele é o Senhor do sábado? Onde é que está na Torá, no Velho Testamento, que diz que um judeu ia aparecer e que ia ser Senhor do sábado? O Senhor do sábado, na Torá está lá escrito que era o Deus hebreu. O sábado foi feito para o Deus hebreu, para ele descansar. E ele disse que, da mesma forma que ele estava descansando, os homens dos hebreus lá, né? Teriam de descansar da mesma forma, quando no sábado. Então, o sábado era do Deus hebreu. O mentiroso do Jesus disse que ele era o Senhor do sábado e que o sábado havia sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas isso é mentira. Não existe nada disso nas Escrituras. A Escritura mostra que o sábado foi feito para homem nenhum, foi feito para o Deus hebreu. Em Gênesis diz isso, em Deuteronômio e Êxodo também confirma. O Deus hebreu dizendo que é o dia do Senhor. O sábado é o dia do Senhor. Não diz que é o sábado é o dia do homem. Não diz isso. Vocês estão sendo enganados, cristão. Isso é a maior mentira que os fariseus teriam que inventar, essa questão do sábado, os judeus irem lá roubar no sábado o corpo. Por quê? Porque os judeus respeitavam de forma restrita, aliás, esse sábado. Embora, como eu já disse, o Messias cristão mentiroso, embora incentivasse a violação do sábado, mas nós vemos que os judeus sempre obedeceram e cumpriram esse sábado. Tanto que, na sua própria morte do Messias mentiroso, o relato diz que os judeus se apressaram, os discípulos dele mesmo, vejam, os discípulos dele mesmo, se apressaram em o enterrar ainda na sexta-feira. Por quê? Porque o dia seguinte era dia de sábado. E eles observavam o sábado. Perceberam? Só tem mentira. Pois, Jesus, ainda, como os judeus o respeitavam, ainda, teve o sábado, apesar de ser o mestre, Jesus o teve desrespeitado diversas vezes, nós vimos, né? Acredito que Jesus não respeitou porcaria nenhuma de sábado. Ele, como ele era judeu, seguiu restritamente o sábado. Essas histórias dizer que ele violou o sábado é tudo mentira. Dizer que ele incentivava a violação do sábado, dos discípulos comer milho, passar por milharal, aquela conversa toda. Isso tudo é mentira, não acredito. E Jesus era judeu. Como é que um judeu vai estar descumprindo uma lei que é uma lei marcial do seu povo? Não existe isso. A mesma coisa de um brasileiro estar aqui no seu tempo. Nós sabemos que existem os violadores da lei. Mas aí são pessoas que vivem à margem da lei. Dizendo que cidadãos de bem, cumprem a lei. Se Jesus era um cidadão da comunidade judaica, ele tinha de cumprir todas as leis da comunidade judaica, sob pena de ser morto. É porque a violação da lei, dos ditames da lei judaica, tinha como consequência a morte daquele violador. Certo? Então, dizer que Jesus incentivava não cumprimento da lei, sobretudo o sábado, que o sábado não ia ser mais observado, essa conversa toda, eu não acredito. Isso tudo é mentira dos evangelistas, afirmar que Jesus. Eu estou dizendo assim, o Jesus, o suposto Jesus histórico que tem existido. O Jesus sagrado, santo,
parte de uma trindade, isso nunca existiu, né? Mas esse personagem histórico, se existiu, ele cumpriu de forma irrestrita, sem ressalva, a lei dos judeus. Certo? Bom, assim, se os guardas falassem o que fora proposto pelos sacerdotes, e que estavam dormindo, e que os discípulos foram lá e roubaram o corpo num sábado, aqueles guardas seriam desmascarados imediatamente perante toda a comunidade judaica. Por quê? Se o guarda falasse uma besteira dessa, eles diziam, como? Como foi que eles fizeram isso? Se o dia de sábado é sagrado, ninguém, os judeus, não, não faz obra nenhuma nesse dia. Como é que eles iam se propor a querer roubar um corpo em pleno dia de sábado? Ia se desmascarar logo de imediato. Falar uma bobagem dessa. Perceberam quanto mentira tem nesses relatos? É muita mentira. E veja que eu poderia citar mais, viu? É tanto que eu tenho eu tenho mais uns 15 textos falando sobre a questão não mais explicitamente sobre a ressurreição, mas de eventos que envolvem a vida de Jesus. Mais 15 textos. E poder criar mais textos. É muita mentira que tem. Muitas contradições. Tanto no próprio relato como os evangelhos, eles vão de encontro às ideias do Velho Testamento. Aí o pobre do cristão aí vem dizer, você não sabe interpretar a Bíblia. A Bíblia tem de ser interpretada no seu conjunto, com hermenêutica, com exegese. Coitados. E por fim, analisemos as declarações dos anjos às mulheres. Agora vamos analisar as declarações dos anjos às mulheres. Aqueles dizem, os anjos, dizem a estas, as mulheres, que deveriam dizer aos discípulos que se dirigissem para a Galiléia. E lá viriam a Jesus. Só que nada disso acontece. Jesus aparece-lhes ainda na casa, onde todos se encontram escondidos em Jerusalém, na Judéia. Eles não o veem na Galiléia como foi determinado pelo anjo e depois pelo próprio Jesus, quando apareceu para as mulheres no meio do caminho. Os anjos disseram que forneceram às mulheres informações para dizer aos discípulos que iam encontrar Jesus, né, lá na Galiléia. Só que Jesus aparece para ir lá na casa, lá naquela casa, em Jerusalém, na Judéia, e não na Galiléia. E os anjos também disseram a mesma coisa. Entendeu? Veja que mentira. É tanta mentira que eu não paro de dizer que é mentira. E é mentira mesmo. Eu não estou simplesmente usando de negação, eu estou provando que é mentira. Os cristãos têm mania de negar pelo simples fato de negar, não provam nada, mas só faz negar. Não é, isso é mentira, isso não é verdade. É assim que eles argumentam, por negações, e não provam nada. Eu nego e provo. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Veja, foi para onde eles foram. Foi para Jerusalém, não foi para Galiléia nenhuma. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11. Os 11 estavam lá em Jerusalém, não estavam na Galiléia não, como Jesus disse. Os anjos disseram que as mulheres apareceram os discípulos que iam se encontrar ele lá na Galiléia. Ir para a Galiléia que iam encontrar Jesus lá. Não, Jesus foi lá para Jerusalém, na casinha que eles estavam escondidos. E apareceu por lá. O Jesus também disse que ia aparecer para lá, para a Galiléia. Ia aparecer para eles lá. Porque Jesus apareceu, foi lá na Judéia, em Jerusalém. E adorando, eles, os discípulos adoraram Jesus. Tornaram, ou seja, voltaram com grande júbilo para onde? Para Jerusalém. Foram nada para Galiléia. Perceberam?
É muita mentira. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia. Tá vendo? É Jesus que disse, olha, que é para eles. Isso aí Jesus falou para as mulheres, e dizer aos irmãos dele, que eram os discípulos, que estavam lá na casa lá, na Judéia, em Jerusalém, que era para eles irem para a Galiléia. E lá o veriam. Só que, como nós mostramos aqui, em Lucas, nessas duas pequenas passagens, que Jesus apareceu mesmo foi nem em Jerusalém, na Judéia, e não na Galiléia. Entendeu? Os cristãos fazem mil malabarismos para conciliar a lenda dessa. Cheia de retalho. Vamos lá? Em outra passagem, Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos na Galiléia, conforme havia sido dito pelos anjos, às mulheres. E isso contraria as outras passagens, pois aqui vemos novamente alguns discípulos descrendo da ressurreição dele. Entenderam? E todas as dúvidas acerca de seu soerguimento dentre os mortos, dentro do mundo dos mortos, foram sanadas em sua aparição em Jerusalém, numa casa em que ele lhes mostra as feridas e chagas. Entenderam? Depois, Jesus aparece lá naquela casa lá, e manda os caras tocar, e ele come e tal. Depois Jesus aparece em outro local, na Galiléia, e aquelas mesmas pessoas que já comprovaram que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado, o texto diz que eles ainda não creram. Veja que absurdo. Piada para essas histórias do Evangelho. Para você rir mesmo, de rir. Infelizmente, alguns não vão gostar, mas é uma piada. Portanto, estamos diante de uma nova história. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Está vendo aqui? O negócio sentido. Essa passagem diz que os discípulos foram para a Galiléia, como Jesus havia ordenado, quando apareceu lá para as mulheres e mandaram eles irem para a Galiléia. Mas nós vimos que Jesus não apareceu na Galiléia, Jesus apareceu na Judéia, em Jerusalém. E em Mateus 28, 16, 17, agora diz que os discípulos foram para a Galiléia e encontraram Jesus. Só que diz que alguns duvidaram. Mas como é que eles duvidaram? Se Jesus já havia aparecido para eles lá dentro da casa, mostrado é, as feridas das mãos, do lado dele, e ainda comeu o peixe. E as pessoas ainda, os discípulos ainda não estavam acreditando que era Jesus. Dá para levar a sério uma história dessa? E diz que todos lá já tinham sanado as dúvidas, não? Não tinham mais dúvida que era Jesus. Estavam todos alegres, felizes, que o seu mestre tinha ressuscitado e tal. E aqui fala que eles ainda havia dúvida deles. É muita palhaçada. Eu digo que é palhaçada porque quando você querer levar a sério essas histórias, né? E é nítido que esses relatos são relatos criados como literatura e que chegaram a ter o status de sagrado e de, entre aspas, verdades teológicas por força da tradição da igreja. Como a igreja imperava como um rei qualquer, então ela impõe
ela impôs, né, a aceitação desses credos. Mas isso aqui não tem nada de verdade. Isso é uma literatura. E uma literatura, por sinal, ruim, né? É cheia de remendo, muito mal feito. Temos ainda um momento em que Maria confunde Jesus com um jardineiro. Veja que bagunça. Maria confunde Jesus com um jardineiro. Jesus viveu com esse povo durante, segundo a lenda aí do Evangelho, 3 anos. 3 anos conviveu com esse povo. E quando ele aparece, a mulher pensa que ele é um jardineiro. Estava ali perto da cova, né? Ou um jardineiro ou um coveiro, né? As passagens falam de um jardineiro, né? Vai ver que os judeus tinham jardins perto dos túmulos, né? Ó, o equívoco nesse relato se dá porque antes de Jesus aparecer-lhe, um anjo apareceu primeiro a ela. Tá entendendo? E lhe teria dito que ele não estava no túmulo e que Jesus já havia ressuscitado. E isso ela deveria comunicar a seus seguidores que estavam em Jerusalém escondidos numa casa. Porém, porém, quando Jesus lhe aparece e ela o confunde com o jardineiro, ela pergunta ao jardineiro: onde estaria o corpo de Jesus? Veja, que maluquice. Ela pergunta ao jardineiro onde estaria o corpo de Jesus e pede que ele lhe diga seu paradeiro. E isso torna o texto uma verdadeira peça teatral sem nexo, de péssima coerência com os demais diálogos. A informação solicitada por Maria ao jardineiro já lhe foi dada pelo anjo. Ela já sabe que Jesus havia ressuscitado. O anjo lhe informou isso. Entendeu? Aí que ela vai perguntar para o jardineiro onde está o corpo de Jesus, se o anjo falou para ela. E Jesus não estava ali mais que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. São muitos os erros e contradições presentes em todas as 4 narrativas. Poderia mencionar vários outros. Perceber o quanto o relato é desenvolvido sob imensas falhas e incoerências? Os fatos são trazidos à narrativa segundo as intenções de quem a escreve. Seu propósito é tentar nos convencer, ou os leitores, né, da época, de algo falacioso, sem comprovação alguma. Os cristãos ou crentes, os cristãos, eles tentam corrigir essas divergências e contradições, recorrem à falácia de que os escritores utilizaram de um estilo próprio em seus escritos, dizem que cada um registrou aquilo que lhe parecia mais importante a ser escrito. Tá lembrado que no primeiro vídeo eu falei que ia explicar essa questão, né? E vou provar isso aí. Isso tudo é mentira. Também não se sustenta essa questão de dizer que os escritores tinham um estilo próprio e que uns registrava aquilo que lhe parecia ser mais importante. Isso tudo é mentira. E vou provar agora. De fato, sabemos que escritores possuem estilo próprios de escrever. Isso não é novidade. Mas essa afirmação não justificaria as diferenças ou diferentes situações que cada escritor bíblico apresenta em seus relatos. Você tem um escrito, você tem uma maneira de escrever ou de descrever determinada situação, isso não significa dizer que eu presenciei o mesmo fato, vai escrever algo totalmente diferente do que você escreveu ou que você presenciou. Não tem como. Tá entendendo? Eu posso descrever aquela mesma situação de forma diferente, mas não mas essa forma diferente que eu vou descrever um fato que você possa descrever também de uma forma diferente, elas não podem se chocarem, irem uma de encontro à outra, né, de forma a se contradizerem. Elas têm de se somar, se possível, certo? Mas não se contradizerem. E é isso que nós presenciamos nos relatos dos evangelhos. Eles não se somam, eles se contradizem. Não são estilos diferentes de escrita ou de ver situações. Se eu ver um homem negro
entrando numa, num mercadinho, por exemplo, Maria, que viu esse mesmo homem, não vai dizer que foi um homem branco que entrou na escola. Ó, veja, eu dizer que vi um homem negro entrando num mercadinho, aí vem Maria e me diz que viu um homem branco, me diz não, relata, o mesmo relato dizendo que viu um homem branco entrando numa escola. Veja que isso é forma de escrever. É, é estilo próprio de escrita e é estilo próprio de ver determinado evento? Não, isso é contradição. Eu não posso ver um homem branco e Maria ver um homem negro. Eu não posso ver um homem negro entrando num mercadinho e Maria ver um homem branco entrando numa escola. E é isso que nós vemos nos relatos dos evangelistas. É, de fato, sabemos que escritores possuem estilos próprios de escrever. Isso não é novidade. Mas essa informação não justificaria as diferentes situações que cada escritor bíblico apresenta em seus relatos. Vamos imaginar que dois escritores se propuseram a descrever um assalto que aconteceu há 20, 30 anos, o qual haviam presenciado. O primeiro descreve que naquele dia entrou um homem negro armado e rendeu a todos que estavam num bar. Veja, o primeiro descreve que, dizendo que viu um homem negro entrando, descreve que viu um homem negro armado e rendeu a todos que estavam no bar. Homem negro, vou gravar aqui, vou grifar aqui, ó, homem negro armado. Perceba que ele disse que era armado. Você não sabe com quê. Você não sabe se é com arma branca ou se é com um revólver, certo? Veja como a narração aqui, ou a descrição, ela ficou em aberto. O que eu tenho certeza é que tem um homem negro. Ele está armado. Eu não sei com o quê. Qual o tipo de arma, aliás. Eu não sei que tipo de arma ele está armado. Uma arma branca, ou se é um revólver, um outro instrumento pode ser usado como arma. Entendeu? E ele rendeu a todos que estavam no bar. Veja, é um homem negro armado e que entrou no bar e que rendeu a todos. Isso seria a primeira descrição de um escritor. Vamos ver como seria na visão de outro escritor. O outro escritor diz que havia entrado na manhã de domingo um homem alto, forte, branco. Olha, aqui falou que era um homem negro. Ele não me deu detalhe do homem negro. Esse homem negro pode ser baixo ou pode ser alto. Já esse aqui falou que era um homem alto. Então não posso dizer que esse aqui, quando ele falou um homem alto, isso aqui esteja contradizendo isso aqui, o homem negro, porque o homem negro poderia ser alto. Só que esse aqui não me falou. Então, por aqui, só por essa parte aqui, eu não posso dizer que esses dois escritores estão se contradizendo. Tá entendendo? Porque esse homem pode ser negro e pode ser alto. E poderia ser esse homem aqui, então. Tá entendendo? Ele poderia ser forte? Pode, que não falou que ele não me disse se o homem era forte, se o homem era forte, se era fraco. Tá entendendo? Então, até aqui, olha. Até aqui, os dois relatos desses dois escritores não podem dizer que são contraditórios. Entenderam? Agora veja quando aqui entra a contradição. Um homem alto, forte e branco. Quando ele me disse que o homem é branco, chocou-se com isso aqui. E aqui diz que o homem é negro. Agora já gerou a contradição. Até aqui, olha, não havia contradição entre os relatos. Não havia. Quer dizer que havia uma omissão, que um não quis falar, que não era importante, certo? Mas quando ele disse que o homem era branco e o outro era preto, não, aí não tem como conciliar mais. Aí já agora nós estamos diante de dois relatos divergentes, contraditórios e diferentes. Alguém aqui está mentindo, tá entendendo? Então é maluco. Entendeu? Ou um desses dois ou está mentindo, ou um desses dois é doido, de pedra, maluco mesmo. Entrou no bar, certo? Ou também entrou no bar, tá vendo? Entrou no bar. Nessa parte aqui, quando ele acrescentou que o homem era branco, aí acabou com tudo. Agora veja agora o que ele diz aí. E portando um revólver. E portando um revólver.
Quando ele diz que o homem está portando um revólver, ele estaria em contradição com isso? Não. Porque lá diz que era um homem negro armado. Ele não me disse que tipo de arma era essa. Se era um revólver, se era arma branca. Então, quando esse me fala que é um revólver, essa informação não pode contradizer aquele outro. E a informação do outro ainda está em aberto. Entendendo? Então, é essas situações desse tipo que os crentes tentam querer dizer que os evangelhos não se contradizem, mas um ou outro detalhou informações que o outro não achou importante detalhar. Mas vocês percebam o que é uma contradição e o que é um estilo de descrever uma informação, certo? E é isso que acontece nos evangelhos. Nós não vemos informações sendo dadas forma diferente, no sentido de estilos, certo? Mas são informações diferentes que não há naquele outro evangelho. Aqui fala que o homem é negro armado. Bom, então o homem é alto, então esse homem negro armado pode ser esse homem alto que está armado com revólver. E esse homem forte que ele falou aqui, esse segundo escritor, pode ser esse homem negro também, ele pode ser forte. Esse homem negro pode ser um homem forte, alto, e está portando um revólver. Até aí tá beleza. Mas quando ele acrescentou, e está no bar, mas quando ele acrescentou que o homem era branco aqui, então esse relato não pode ser os mesmos. É isso que acontece nos evangelhos. Eles sempre colocam uma informação que não bate, certo? Ou seja, é uma informação nova, divergente daquela que foi dita pelos outros evangelhos. E o cristão não consegue perceber isso. E os que percebem fingem que não vê, porque ele quer. Somente os pastores, né? O pastor sabe. Todo pastor formado em teologia, esse negócio todo, em filosofia, ele sabe que a Bíblia é mentira. Certo? Mas ele não pode dizer que é mentira. Ele vive daquilo. Ele faz palestra nas igrejas, ganha dinheiro para isso. Ele escreve livros, muitos deles são escritores, então eles escrevem isso, falam um monte de mentira da vida de Jesus, que Jesus é isso, que Jesus é beleza, que Jesus é maravilhoso, que Deus é isso. Então, eles vivem disso. Eles comem e bebem disso. Escrevem livros, dão palestra, ganham dinheiro, muito dinheiro. Só basta um crente, um pastor, abrir um canal e abrir a boca e dizer glória a Jesus, glória a Deus, ele já ganha 5.000 inscritos no mês. Um ateu que hoje abrir um canal e dizer que eu era ateu, agora sou cristão, em um mês ele vai ter 10.000 inscritos. Pode ter certeza. E os crentes, os cristãos, eles adoram imaginar que alguém que era contra a Bíblia, contra Jesus ou contra Deus, voltou-se para Jesus. Eles acham a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. Aí o cara pode falar um monte de besteira lá, sem pé e sem cabeça, que eles vão aplaudir. Você pode pedir até R$ 1 por cada clicada que eles vão dar. Cristão é uma coisa séria. São muito emotivos com essa história de Bíblia. E eu já fui cristão, viu? E foi amoroso, assim, de ler mesmo a Bíblia, de procurar entender a Bíblia, estudar a Bíblia. Não era aquele cristão fraquinho que ia para a igreja só ouvir besteira do pastor e padre, não. Aquele que pesquisava em informações além da Bíblia. Bom, aí, um escritor pode descrever uma situação de diferente modo. Entretanto, o outro jamais descreveria algo que desmente o episódio que foi presenciado por ambos. O que aconteceu nesses dois exemplos que nós damos, dois escritores. Está entendendo? Um escritor pode descrever uma situação de diferente forma. Entretanto, outro jamais descreveria algo que desmente o episódio que fora presenciado por ambos. Entenderam? No nosso caso fictício, desses dois escritores, percebemos que o primeiro escritor fala de um homem negro, mas não menciona que ele é alto e forte. Até aqui não haveria problema algum com o relato do segundo escritor.
O fato de este não mencionar as características alto e forte não transforma seu relato como falso, ou não torna seu relato em falso ou contraditório. O segundo escritor também menciona que o homem entrou no bar na manhã de domingo e estava portando uma arma de fogo. Mas isso também não torna o relato do escritor anterior inverídico ou falso. E como nós já mostramos, ficou em aberto. As situações apresentadas acima apenas nos revela que, de fato, os dois escritores relataram aquilo que lhes parecia relevante. Porém, vemos que o segundo escritor fala que o assaltante era um negro, enquanto que o primeiro fala que era branco. Aí pronto, aí agora, como nós vimos, se chocou. Não tem como você conciliar. E é isso, repito, que acontece com os evangelhos. A narrativa dos evangelhos é assim, dessa mesma forma. Ambas as declarações nesse ponto passam a se contradizer. Aqui notamos que não se trata de uma mera forma de descrever de modo diferente uma cena, mas sim que estamos diante de uma contradição textual. Essa contradição não significa que o fato não tenha acontecido. Está entendendo? E qual é o fato que nós estamos falando? Que houve um homem que entrou num bar e assaltou pessoas. Esse fato pode ter acontecido, mas não da forma como aquelas pessoas estão falando. Porque nós encontramos já contradição. Um falou que era negro, outro falou que é branco. Não tem contradição. Mas, repito, isso não significa dizer que o fato, o assalto, não aconteceu. Essa é a questão. Essa contradição não significa que o fato não tenha acontecido, ou seja, que houve um assalto, que não houve um assalto, né? Mas ele levanta dúvidas quanto à pessoa do criminoso. Nós não temos a certeza das características reais do criminoso. Ele era branco mesmo ou ele era negro? Quem desses dois está dizendo a verdade? Ou um desses dois está mentindo, ou como eu disse, um desses dois é maluco, ou os dois é doido, né? Certo? Se os dois for doido, então nem o fato poderemos acreditar ou supor que tenha acontecido. Entendeu? Ademais, um relato presenciado há 20, 30 anos jamais seria lembrado de forma consistente por todos os envolvidos. Perceberam? E nós sabemos que os relatos dos evangelhos foram escritos depois de 70 anos após a morte de Jesus, da suposta morte de Jesus. Vocês vão pegar por aí, se vocês pesquisarem e observarem, a datação dos evangelhos, cada igreja, cada igreja, o ramo cristão, eles normalmente apresentam em suas Bíblias a datação do escrito de cada livro, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E cada religião, muitas, vocês vão ver que vai haver discrepância nessas datações desses livros. Sobretudo ali no Novo Testamento, dos Evangelhos. Por quê? Porque a destruição de Jerusalém foi em 70 depois de Cristo. O que acontece? Eles pegam, datam os evangelhos antes de 70. Aí bota o evangelho de Marcos ali, que diz que o evangelho de Marcos foi datado ali entre 45, aí 45, aí outros botam 44, aí bota o livro de Lucas nessa mesma datação, 45, 46, aí fica esticando ali, sabe? Mas eles não podem colocar os evangelhos nem depois de 70, é, nem em 70 e nem depois de 70. Por quê? Porque nos evangelhos fala das profecias de Jesus, que teria previsto, por exemplo, a destruição de Jerusalém. Aí se ele coloca a datação do evangelho depois de 70, aí queima essa profecia. Ah, quer dizer que o evangelho foi escrito depois, ou seja, ele escreveu depois que a Jerusalém tinha sido destruída, aí ele botou lá como sendo uma profecia. Está entendendo essa cara dos cristãos? Você pode observar, você pega os evangelhos, a datação dos evangelhos, eles sempre colocam antes de 70, para dar vazão ou corroboração a essa mentirinha que tem lá nos evangelhos, que Jesus previu a destruição de Jerusalém.
Jesus não previu porcaria nenhuma. É porque os evangelhos foram escritos depois da destruição de Jerusalém. Aí os escritores, acharam bonito, legal, colocar uma profecia lá, né, para enaltecer ou corroborar essa ideia de que Jesus era o Filho de Deus e que tinha onisciência, viveu fatos ou acontecimentos futuros, e colocaram lá dizendo que Jesus previu a destruição de Jerusalém, certo? Pode observar, repita. Vocês vão ver que eles vão botar esses evangelhos com datação de 45, 46, 47, 50, né? Só por essa questão. Mas sabendo que os evangelhos, todos eles foram feitos depois de 70. Foram feitos depois de 70. Essa questão chora, grita por causa disso, mas isso é fato. Bom, então, nós sabemos disso. Então, com um escrito que foi escrito, um relato que foi passado para o papel depois de 70 anos, das pessoas terem ouvido aquilo, vocês acham que esse relato ia sair como foi conhecido originalmente? Se é que houve originalmente um relato? Claro que não. 70 anos depois foi acrescentar tantas coisas, as pessoas lá já tinham uma nova ideia, novo pensamento, então colocaram, tiraram, acrescentaram, né? E nós sabemos, né? É fato. Tudo que envolve a Bíblia é repleto de mentiras. Porque houve pessoas que queriam corroborar a Bíblia, então inventaram mentiras e colocaram mentiras dentro da Bíblia. Certo? Fato. As mentiras estão tanto dentro da Bíblia como fora da Bíblia. Mentiras. Os próprios judeus inventaram mentiras. Por quê? Isso quem fala não sou eu não, viu? Quem fala isso se eu não me engano, é Bart de Ehrman. É o século século IV. É como os cristãos ficaram bombardeando os judeus com um monte de mentiras para pregar o preconceito, né, entre os judeus, massacrar os judeus e forçar os judeus a aceitar esse Jesus cristão, que o judeu não queria aceitar de jeito nenhum, não tinha por que aceitar, né? Aí os cristãos inventaram um monte de mentira, né, para sustentar a ideia de Jesus. Os judeus, por sua vez, não tinham outra arma, né, para enfrentar os cristãos, começaram a inventar mentiras a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus não era nada daquilo, mas eles não bastava simplesmente ele negar a existência ou o fato de Jesus ser filho de Deus, esse negócio todo, não era suficiente. Eles começaram a inventar outras mentiras. Só que quando eles inventaram essa mentira, dava a entender que Jesus existiu. Entenderam? Aquela história de dizer que Jesus foi filho de Jesus, sei lá, Bar Pantera. Isso é mentira, foi os judeus que inventaram essa história. Dizer que Maria teve um caso com um soldado romano, e que Jesus é filho desse soldado romano. Isso foi mentira dos judeus. Os judeus queriam combater as mentiras, as distorções dos cristãos, aí começaram a inventar mentiras também, em cima do personagem mentiroso chamado Jesus. Bom, se esses dois escritores fossem levados ao tribunal, digo esses dois, falou que um era negro e o outro era branco, na nossa suposição aqui, eles fossem levados ao tribunal perante o juiz, seriam desqualificados como testemunhas oculares, seriam desqualificados como testemunhas oculares do fato. Ou teriam que passar por uma acareação para saber quem de fato está certo. Ou, nessa acareação, se descobrisse que nenhum dos dois estava falando a verdade, né? Estariam diante de dois mentirosos. Ou, se fizesse uma perícia do tipo psiquiátrica, né? Descobrisse que, por exemplo, os dois eram doidos, maluco, né? Bom, a insanidade, eles estariam isentos de punição, né? Mas se eles fossem pessoas sadias, seriam punidos legalmente, com certeza. Iam para a cadeia, né? Porque mentiram em juízo. E se essa mentira causasse, por exemplo, a prisão de uma pessoa inocente, né? Seria ainda mais grave, né?
ou teriam que passar uma acreção para saber quem estava certo, né? E a depender de quem estava sendo julgado, poderia até ser inocentado. Se essas informações dele tinha dois acusados, um negro e um branco, e de acordo com essas informações que eles passassem, pode ser que ou branco ou negro, ou ambos, poderiam ser inocentados, já que as testemunhas, supostamente testemunhos oculares, não, não deram testemunho cabal a respeito do fato. Suponhamos que agora haja um terceiro escritor, que também esteve naquele bar. Ele, em seu relato, diz que naquele dia, domingo, entrou um jovem portando uma faca e ameaçou a todos que estavam ali. Veja, agora esse diz que foi um jovem portando uma faca e ameaçou a todos que estavam ali. Quando o outro fala que era um homem armado. Com relação ao homem armado, lá não diz qual era a arma dele, se era faca ou se era revólver. Então, em relação à faca, não podemos dizer que esse relato aqui contradiz o primeiro, né? Já o segundo ele já vai contradizer o segundo. Por quê? Porque o segundo falou que o homem entrou armado de revólver. Revólver não é faca. Um é arma branca e o outro é arma de fogo. Então, entrou em contradição quando falou da faca, né? E aí essa característica aqui é um jovem. Lá falou de um homem. Não disse se era um homem jovem. Pode ser um homem velho. Mas um jovem ainda não descaracterizaria a questão quando ele falou de um homem. Tá entendendo? O primeiro relato. A questão do negro e do branco também ficou em aberto aqui. Então, por essas duas características, branco e negro, não podemos dizer que aqueles dois relatos também estariam em contradição. O que entrou em contradição foi o porte da arma, com relação ao segundo. Certo? E ameaçou todos que estavam ali. E agora? Esse terceiro escritor mudou a cena por completo, como nós vimos, né? Agora o assaltante não é um homem branco e nem negro, mas um jovem, portanto, portando uma arma de fogo, mas uma arma branca. Portando não arma de fogo, mas uma arma branca. Perceberam? O assalto ainda permanece como algo que aconteceu. Por enquanto, nós não podemos dizer, nessa narrativa aqui que nós estamos simulando, que o assalto não aconteceu. Mas as circunstâncias e as evidências que poderiam confirmá-lo ainda é um grande mistério. É algo em aberto. Entenderam? Não estou querendo dizer que a ressurreição de Jesus aconteceu. Por exemplo, não. Pode ser que os relatos estejam todos contraditórios, tal, né? Mas o fato aconteceu. Não estou dizendo isso, certo? Que a ressurreição aconteceu. O elemento Jesus pode ter existido. É isso que eu quero dizer, entendeu? O elemento Jesus pode ter existido. Mas os relatos que envolvem a sua pessoa, as ações que ele supostamente teria feito, é isso que os escritores entram em choque e que não aconteceu de fato, porque todas elas são desencontradas, todas elas percebemos claramente que são invenções. Não se batem, aliás, não se, não se harmonizam. É mais ou menos assim que vemos os relatos dos evangelistas. Eles apresentam relatos completamente novos um do outro. Não é apenas impressões que um ou outro julgaram ser importante, que portanto deveriam ser registradas. Não. Eles escreveram a partir de um fato que se supõe ter acontecido, informações divergentes uma da outra. E ainda que queiramos ser enganados pelos cristãos ou crentes, em pensar que ali é caso de estilo próprio de descrever um fato, e não é, esse argumento cai por terra quando nos damos conta de que a própria Bíblia nos diz que as Escrituras foram escritas não segundo o que os homens achavam ou pensavam, mas eles eram movidos pelo Espírito Santo que os impulsionava a escrever. A própria Bíblia desmente aqueles que lecionam dizer que os escritores usaram de estilo próprio de relatar os eventos que eles supostamente haviam presenciado.
Por quê? Por causa dessa declaração de Pedro, que diz que sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, embora essa Escritura aqui não é as Escrituras envolvendo o Novo Testamento, porque no tempo de Pedro não existia Novo Testamento, então essa Escritura aqui só pode estar se referindo às Escrituras do Velho Testamento, certo? As Escrituras do Velho Testamento. Mas os cristãos tomam esse texto para dizer que essa escritura envolve a Bíblia por inteiro. Embora isso seja uma mentira também, certo? Mas, parte desse ponto, dessa ideia deles, essa passagem desmente o que eles afirmam quando dizem que os escritores escreviam segundo o ponto de vista de cada um deles. Por quê? Porque é dito que a escritura não passou por interpretação particular de ninguém. Ou seja, se eu escrevo de uma forma, se João escreveu de uma forma, Mateus escreveu de uma forma, Marcos escreveu de uma forma, João escreveu de uma forma, então ele estava usando de interpretação particular. E a Bíblia veda isso em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Ela diz que a profecia não é de interpretação particular, tá entendendo? Então, tudo aqui que foi escrito a mando do suposto Deus Jeová, tá entendendo? Então, como é que cada um escreveu o seu próprio estilo? Jeová não pode estar usando o próprio estilo, se, não poderia estar mandando para escrever de um estilo, de um jeito, João de outro, Marco de outro, Mateus de outro. Se era o mesmo espírito que estava orientando essas pessoas, como é que esse espírito ia orientar a pessoa para escrever de uma forma diferente, esse ou de outra forma diferente, tá entendendo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, ou seja, não existe nas escrituras a vontade do homem. Então, se não existe a vontade do homem, não pode existir a vontade de ele escrever a forma como ele quer. Entenderam? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, que dizia como é que eles deviam escrever. Como é que o Espírito vai mandar a pessoa escrever de uma forma aqui e vai contradizer o outro que ele está inspirando? Tá entendendo? E mentira sem pé e sem cabeça. É assim que eu provo essa mentirada dos cristãos. Sem falar que, como é que os. E tem essa outra argumentação. Como é que Marcos tem um estilo próprio de escrever e de descrever um fato que ele presenciou e Lucas escrever tem um estilo próprio de escrita, de descrever fatos que ele presenciou. Se nenhum deles presenciaram coisa nenhuma, como é que ele vai ter um estilo próprio de descrever um evento que ele viu? Se eles não viram coisa nenhuma. Os relatos da vida de Jesus, dos evangelhos, Marcos e Lucas, não viram nada. Não presenciaram nada. Eles não foram testemunhas oculares de nada. Nem os próprios discípulos, como Mateus e João, que supostamente foram discípulos de Jesus, foram testemunhas oculares de todos os fatos. E nós vimos claramente que há situações em que eles não estavam presentes. Está entendendo? Então, como é que eles iam ter estilo próprio de escrever um fato que eles escreveram? Vocês não viram porcaria de nada. Eles receberam informação de outras pessoas. Como é que você recebe a informação minha e passa de uma forma diferente? Você vai, eu lhe passo informação e você vai agora pôr sua forma de ver as coisas? Não, você tem que pôr a forma como eu vejo. Sou eu que estou passando para você como eu vi as coisas. Então você tem de passar para o papel a forma como eu vi as coisas e não da forma que você viu. Você não foi testemunha de nada, porra. Como é que você vai descrever da sua forma? Entenderam? É tudo malandragem. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Essa segunda versão, a segunda versão bíblica, fala dessa forma. Perceberam? E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Veja,
Paulo, supostamente Paulo, né? Escrevendo a Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. De novo, eu repito, viu? Quando eles falam de escritura no Novo Testamento, eles não estão falando das escrituras ou dos livros do Novo Testamento, porque nenhum deles tinha, na época deles, existia Novo Testamento. Eles tinham, o que eles dispunham era das escrituras dos judeus que estavam no grego, que era, na verdade, a Septuaginta, certo? Então, alguns é, judeus, aí, cristãos, tinha, as escrituras que eles tinham essa. Era a escritura dos judeus, no grego, e era a Septuaginta. Não tinha nenhuma escritura do Novo Testamento, porque eles estavam no momento em que os supostamente os fatos que iam ser relatados no Novo Testamento estavam acontecendo. Entenderam? Essas escrituras que eles falam eles se referem ao Velho Testamento. E outro fato é que vocês acham que todo mundo, um pescadorzinho qualquer, como eram os discípulos de Jesus, teria como ter as escrituras em grego, cada um deles? Você acha que isso é possível? Isso é mentira. Livros custava caro. Tem uma versão dessa da, dos escritos judeus, iria custar muito caro. Um pescador mal tinha o que comer. Vai querer ter escritura porcaria nenhuma. Primeiro que eram analfabetos, não tinha condição de ler porcaria nenhuma de grego, certo? Os discípulos de Jesus eram analfabetos de pai e mãe. Não sabia grego porcaria nenhuma, porque não estudaram grego em canto nenhum. Tá entendendo? Tem um vídeo meu que eu vou publicar, uns 2 ou 3 vídeos, né, falando do analfabetismo dos judeus. Quer dizer, dos judeus não, desculpa. O analfabetismo de Jesus e dos discípulos. Tem uns 3 vídeos que eu vou falar, falo do profeta, da profecia de Isaías 61, que eu menciono a questão do analfabetismo, mas tem mais 2, 3 vídeos meu que eu também vou falar novamente essa questão do analfabetismo de Jesus e dos seus discípulos. Eu trago novas informações com respeito a essa condição deles. E não é nada de fora, não. Eu não pego nada de que fulano disse, ou que o escritor fulano falou, aí eu ponho, é tudo dentro da Bíblia. É tudo dentro da Bíblia. Só você, com base na Bíblia, você raciocinando, você vai ver que realmente não tem sentido dizer que esses judeus, analfabetos, pescadores, do tempo de Jesus, o próprio Jesus, tinha condição de ter escritura nenhuma, primeiro porque não liam nada em grego, não sabiam nada de grego. Dizer que eles viviam numa comunidade que se falava grego, não significa que eles sabiam escrever grego, nem entender o grego. Falar é uma coisa, escrever é outra, interpretar é outra, certo? Eu não venho quase dizer que, não, mas aquele ambiente era governado pelos romanos, os romanos falavam a língua grega e o latim. Então, todo judeu ali sabia falar, escrever latim, escrever grego. Mentira, isso não é verdade. Essa outra versão diz: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, plenamente equipado para toda boa obra. Tudo mentira, né? Escritura nenhuma prepara a pessoa para isso, né? Principalmente essa escritura que está falando, que é a escritura do Velho Testamento, que vai ensinar o homem para quê? Para fazer toda boa obra, proveitosa, repreender, para endireitar as coisas. Se você for ler o Velho Testamento, você só vai aprender a roubar, matar, mentir, enganar, estuprar, fazer sexo muito, que os judeus faziam muito, os hebreus, né, antigos faziam muito sexo, pegar muitas prostitutas, que eles muitos faziam, né, Sansão, é, Sansão, Judá e outros judeus, né, gostavam muito de prostitutas. Então é isso que você vai aprender se você for pegar toda a escritura que diz que é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, para endireitar as coisas, para ensinar a justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. A boa obra que nós vimos lá no Velho Testamento são essas: matar, roubar, mentir, estuprar, pegar prostituta e fazer muito sexo. É isso, a boa obra que está lá. E adorar um Deus
e manda fazer todas essas coisas. E se diz que é o verdadeiro. É isso que você vai aprender de boa obra lá no Velho Testamento. Assim, não há razão e muito menos fundamentos aos cristãos quanto a isso. Quanto a isso o quê? Dizer que cada escritor tem um estilo próprio de escrever as coisas, certo? Eles estão mentindo quando falam isso. O Evangelho de Marcos possui no capítulo 16, 20 versículos. Porém, nos manuscritos mais antigos, eu falei lá no primeiro vídeo essa questão, né? Mas repito aqui, não tem problema nenhum. No capítulo 16 possui 20 versículos. Porém, nos manuscritos mais antigos, não foram encontrados versos de 9 a 20. São acréscimos posteriores, são os chamados versículos espúrios. A famosa história da mulher adúltera, que foi pega em adultério e jogada aos pés de Jesus pelos fariseus, registrada em João, no capítulo 8, versos 3 a 11, hoje também se sabe, pelos mesmos motivos de os versos 9 a 20 do Evangelho de Marcos, que são acréscimos posteriores, ou seja, não constavam em manuscritos antigos. Foram acrescentados muito anos depois, são invenções de algum copista. Tem Bíblias hoje e bota todas essas partes, tanto de Marcos 9 a 20, versículos 9 a 20, do capítulo 16, e João 8, 3 a 11, eles colocam agora em vermelho, entre colchetes. Eles colocam ainda, mas colocam entre vermelho em colchetes e algumas colocam lá a observação lá embaixo, né, que diz que essas passagens não se foram encontradas em manuscritos mais antigos. Estão lá na Bíblia por causa da tradição, ou seja, a Bíblia contando mentira, certo? Aí tem muitos ignorantes que somente lê a Bíblia, não lê nota de rodapé, não sabe o que quer dizer isso, o vermelho ou outras coisas, aí lê essas partes e ainda aceita como sendo verdades. Mas o problema da Bíblia é, meu querido cristão, como fica as pessoas que, em tempos passados, leram todas essas passagens e acreditaram que elas eram verdadeiras, puras e santas? Hum? Como é que fica? Hoje você sabe, graças à ciência, né? Aos estudiosos que leem e pesquisam esse livro sagrado e descobrem cada dia as mentiras que ele tem. E as pessoas do passado, que não tinham nada disso, que acreditaram nessas bobagens todas, muitas morreram acreditando nessas bobagens todas, porque no livro de Marcos, por exemplo, fala que você poderia pisar em cobra, em serpente, em beber poções venenosas e tal. E muitos cristãos, como nós sabemos, fizeram essas bobagens. E muitos hoje ainda fazem essa mesma bobagem poética. Você veja que, como cristãos, são enganados e sofrem. Então, onde está a moral bíblica nesse sentido, meus caros cristãos? Como é que se paga, ou como é que se pode remediar as pessoas que perderam suas vidas acreditando nesse monte dessas bobagens, que sequer estavam de fato nas escrituras? Hum? Quantas pessoas morreram acreditando nessa bobagem? E muitas outras que tem. Tem muitas outras mentiras aí que foram acrescentadas ao longo da escritura desse livro que se diz sagrado. Além das mentiras que foram acrescentadas, existem as mentiras que são originais que não têm sentido nenhum, mas as pessoas levam a sério. Eu acredito num livro criado por, eu digo, ignorantes, porque ele retrata as ideias de uma época em que os judeus, os hebreus, eram ignorantes, tá entendendo? Quando eu falo que a Bíblia é um livro feito por analfabetos, ignorantes, eu estou dizendo isso aí entre aspas, né? Porque é sabido que, na verdade, quem escreveu ou deu o contorno final do Velho Testamento foram os judeus lá que saíram lá da Babilônia. E ali nós sabemos que os judeus já tinham se alfabetizado, quem escreveu isso aí foram rabinos, que eram estudiosos da sua lei, entendeu? Não eram analfabetos, certo? Mas eu falo quando não eram analfabetos, é porque eles descrevem situações
dos seus antepassados numa época que eles eram analfabetos. Tá entendendo? É isso que eu falo. Quem escreveu a Bíblia foi um analfabeto, nesse sentido. Certo? A relata a história de povo ignorante e analfabeto. Marcos, que são acréscimos posteriores, ou seja, não constavam em manuscritos antigos. Foram acrescentados muitos anos depois. São invenções de algum copista. O que mais podemos esperar de um livro como esse? O que é que você pode esperar de um livro desse? O que mais há de acréscimos e mentiras nele? Podem ser descobertos, né? Ao longo dos anos. Algumas Bíblias, agora, depois que tudo isso for exposto pelos estudiosos, estão excluindo ou pondo esses trechos em colchetes ou em caracteres em vermelho e com notas no rodapé dizendo que tais versos são espúrios, não estão escritos, não foram encontrados em manuscritos é, mais antigos. Por século a fio, os cristãos foram enganados e nunca haviam se dado conta. Eles sempre acreditaram que tais passagens eram inspiradas e autênticas. Veja que enganação! Eles a liam com todo o fervor e crença que se devem a qualquer outro trecho do livro dito sagrado. Só que foram enganados. Todos os crentes ou cristãos de diferentes credos, religiões, não importa qual era a denominação religiosa, todos acreditavam que as passagens de João, as passagens de Marcos, dos versos 9 a 20, todas as religiões e credos acreditavam que essas passagens eram verdadeiras e reais. Eles citavam essas passagens em seus púlpitos, eles beijavam a Bíblia nessas partes, entenderam? Sobretudo aquelas que se consideram guiadas diretamente pelo Espírito Santo foram enganadas. Toda religião diz que tem pessoas lá especiais que recebem o Espírito Santo, que guia o seu povo, certo? Orienta os seus, as pessoas daquele grupo religioso, recebe o Espírito Santo, esse negócio todo. Mas onde estava o Espírito Santo que não descobriu isso antes? Não descobriu que essas passagens eram tudo espuras e mentirosas? Cadê? Onde é que está esse Espírito Santo? Onde está esse Deus que deixou que homens colocassem mentiras em sua palavra, além das outras que já tinha, né? Que já que desde o princípio foi idealizada não, desculpa, que desde o princípio eram mentiras na Bíblia, além dessas que foram acrescentadas mais tarde. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Deus atuante, o Deus das maravilhas, o Deus dos impossíveis? Cadê? Ele não conseguiu nem fornecer um livro confiável para a humanidade. Esse Deus, você acha que existe? Um Deus que não consegue se explicar, não consegue se comunicar com suas criaturas, e precisa pessoas usar de termos técnicos inventados para dar sentido àquelas palavras que não batem na Bíblia, que se chocam entre si, precisa de outras pessoas e vai estudar outras línguas, como o grego, o hebraico. Que Deus é esse que não consegue se comunicar com, com suas próprias criaturas, seus filhos? Qual é o pai que não consegue falar de uma forma acessível para um filho? Esse Deus é um incompetente. Ele não existe, nunca existiu. Existe na cabeça dos ignorantes. Nem o Espírito Santo lhes avisara que em seus púlpitos eram recitados versículos e passagens fictícias, lendárias e mentirosas. O Espírito de verdade que Jesus disse que lhes seria enviado e que lhes ensinaria toda a verdade, foi incapaz de descobrir as mentiras que eram ensinadas a seus servos mais leais. O tal Espírito Santo mostrou-se tão inexistente quanto aquele que prometera enviá-lo. Ou seja, o Espírito Santo é tão inexistente quanto Jesus que prometeu que ia enviar o Espírito Santo. A palavra de Deus é pura? A palavra de Deus está isenta de erros, mitos e lendas? Você ainda acredita numa lenda dessa?
Isso é lenda. Dizer que a Bíblia não tem lenda, não tem mito, não tem erros, isso é uma lenda. Uma lenda em cima de outra lenda. Os versos considerados espúrios no Evangelho de Marcos são verdadeiras lendas. Ali é dito que os seguidores de Jesus seriam capazes de pôr suas mãos em serpentes venenosas e não sofreriam danos, seriam capazes de tomar porções venenosas e nada lhes aconteceriam, e tantas outras façanhas. Ou seja, isso é lenda e estava na Bíblia. Estava não, está na Bíblia. Por quê? Porque eles querem ainda enganar os ignorantes que e não sabem desse detalhe e aí lê aquilo ali como verdade ainda. Imagine quantas pessoas não fizeram a bobagem de pôr em prática essas declarações infelizes e desarrazoadas. As pessoas lá há 300, 400 anos, ou 500 anos, lá na Europa. Vocês acham que muitos não fizeram um monte de besteira como essa? Fizeram. As pessoas eram muito mais ignorantes que as de hoje. As de hoje, em pleno século XXI, acreditam nessas bobagens. Você imagina pessoas há 1000 anos atrás, há 600, 700 anos atrás. Imagine, sobretudo lá na Europa, quanta bobagem, idiotice não fizeram com base nesse livro. Como acreditar num livro desse? Notem que tais acréscimos ocorreram em livros do Novo Testamento, em tempos da era cristã. Imagine o quanto de erros, mentiras e lendas não pode haver nos escritos do Velho Testamento, que são muito mais anteriores a este. Quanto mais se aprofunda o estudo da Bíblia, mais fraudes e mentiras são encontradas, sendo que estas foram criadas para dar-lhes status de livro inspirado e oriundo de uma divindade toda especial. Portanto, os cristãos mentem descaradamente quando tentam justificar o fiasco que é a Bíblia. Ela, por si, mostra-se falsa em tudo que se propõe a nos revelar como algo novo e vindo de um Deus. Suas histórias não passam de contos. Daí o motivo de encontrarmos tantas contradições sem fim. Livro algum inspirado seria fonte de tantas divergências. Se inspirado fosse, seria o livro mais claro, mais entendível da face da Terra, já que em suas páginas, além de conter uma mensagem única, viria de um Deus e, o mais importante, conteria uma mensagem crucial que significaria vida ou morte para todos da humanidade. E Deus, cujos pensamentos são elevados ao de qualquer ser humano, permitiria que esses pensamentos elevadíssimos pudessem ser tão facilmente refutados? Que aluno não se rende aos argumentos de seu grande mestre? Que aluno pode confrontar as irrefutáveis ideias de seu brilhante professor? A Bíblia, se fosse inspirado ou inspirada, qualquer um o escrutinaria e nada encontraria em termos de erros, divergências e contradições. Todos nós ficaríamos espantados da ausência de erros nela, da grande sabedoria que ela nos passaria. Aqueles que ousassem inventar um mínimo de erro nela seria facilmente desmascarado. Se a Bíblia fosse o que ela diz ser, ela nos apresentaria coisas nunca vistas, coisas nunca ditas, e não precisava ser coisas que estão fora de nosso alcance. Não, bastava mencionar coisas de nosso dia a dia. Ela nos mostraria exemplos de famílias admiráveis e abençoadas por Deus, modos extraordinários de educarmos nossos filhos em todos os sentidos, cuidados especiais com nossa saúde, como higiene pessoal, cuidado com animais e plantas, mas nada disso podemos encontrar na Bíblia. Só vemos o inverso de tudo isso. Você não vê exemplo de boa família, você não vê exemplos de como cuidarmos da nossa saúde de forma saudável. É, não vemos nenhuma informação que olhemos e possamos dizer que maravilha, isso só pode vir, só pode ter vindo de uma mente extraordinária, brilhante, comparável, sem igual. Só pode ter vindo
de Deus. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. As histórias da Bíblia não serviram nem como exemplo para o povo que a idealizaram. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, comente, escutam, aperte o sininho, confira se ainda estão mesmo inscritos em meu canal, compartilhe e me ajude a fazer o canal crescer, a atingir mais pessoas, para que possam ver que esse livro não é nada do que diz ser. Um abraço, até a próxima.